possa ser que o próximo Papa tenha uma abertura como o Francisco teve a abertura para com sua igreja. Digamos que viesse um Papa muito além do Papa Francisco, o que isso poderia levar a Igreja Romana Católica ao patamar ainda mais como ela está. Eu digo no contexto de que a Igreja, ela também se prefigurou-se, a Igreja Católica Romana se reformou, digamos assim, para um patamar melhor. Os outros papas, antecessores antes dele, o Papa Francisco, fizeram seu papel fundamental para com a Igreja Católica Romana. Nesse contexto, eu diria que a sucessão deixada pelo Francisco, o Papa Francisco, foi muito alta, foi agregada a novos convertimentos para a Igreja Romana. Portanto, o Papa Francisco dizia sempre que Deus ama todos, é para todos. Ele falando assim, e dava uma mensagem de que Deus não excluía ninguém. Então, ele estava dizendo que a igreja não deve excluir ninguém. É tanto que algumas reformas que ele fez, que poderia ter feito mais reformas, foi aceita para a grande maioria da Igreja Romana. No contexto que ele deixou esse legado, digamos que o próximo Papa, se eles escolher com esse mesmo perfil, poderá vir um melhor do que, digo no melhor no contexto de abrir mais a porta da igreja. Francisco foi um Papa que deu essa oportunidade grandiosa de abrir várias portas da igreja. Hoje a igreja está lotada, tem fiéis mudantes, é como se fosse aquelas mensagens que ele estava dando sempre, que a igreja deve ser uma igreja mãe, uma igreja pai, que acolha todos. Ele fazendo isso, ele estava falando para aquelas pessoas que tinham saído do passado da igreja romana. E as pessoas, elas voltaram para a igreja romana. Tanto que algumas pesquisas que foi relatada no ano passado para esse ano, que a igreja romana adquiriu fiéis, ou seja, aumentou a quantidade de fiéis. Por motivo, com certeza, de que o Papa Francisco ele abrangia, ele olhava com seu olhar de caridade, de esperança, de amor ao próximo, principalmente aqueles excluídos das imagens da sociedade, aqueles das periferias, os pobres, os peregrinos, os mendigos. Ele sempre olhava para esse povo como um povo que todos poderiam ser iguais. O próximo Papa não devemos saber quem poderia ser e pode ser. Sabemos que foi experimentado essa experiência de um novo ministério dentro da igreja romana que alagou-se. Dá para você ver aí o momento da morte do Papa, tantas pessoas comovidas. O Papa Francisco ele abraçava as pessoas, ele chegava-se perto das pessoas, olhava nos olhos das pessoas, brincava com as pessoas. Então, você viu que aí nesse momento a população, principalmente em Roma, fizeram essa troca, abraçaram o Papa Francisco. Digamos que o novo ser eleito agora poderá ser com essa mesma linhagem do Papa Francisco, ou não, pode ser um que seja bem, não digo conservador demais, mas que conserve a própria igreja. Não quer dizer que o Papa Francisco estava conservando a igreja. Sim, ele sempre permaneceu, porque ele era da linha dos jesuítas. Então,
sempre que ele queria ter aquela reforma, por exemplo, celibato, que não foi indo para frente, a diaconisa da igreja, ordenação da mulher, tudo isso foi discutido há 4 anos atrás, mas não deu espaço para que isso seja aprovado. Mas digamos que pelo menos o celibato do próximo virá, ou seja, algum papa que virá agora assumir essa cadeira, possa ser tocado e ser avaliado. Ou poderá vir um próximo papa bem radical, no contexto conservador, ou pode vir um libertador mais do que Francisco. Então, qual é a sua opinião aí? Você acha que se realmente o próximo Papa, porque ninguém não sabe, dizem que o Espírito Santo que vem realmente, na verdade, sobre as escolhas dos Papas. Porém, há uma votação, politicamente falando, todos os cardeais que o Papa Francisco escolheu vão votar nos projetos dele. Aqueles outros cardeais, os mais conservadores, vão manter aquela mesma linha. Então, digamos que a igreja possa passar pelo esse processo de modernização, de reforma, digamos assim. Porque para pensar, se a igreja ficar no tempo do passado, ela vai perder. Mas com Francisco, a igreja não perdeu. Cada paróquia que você vai, de hoje em dia, capela, movimento da igreja romana, você vê que aumentou. Então Francisco fez uma grande revolução de convertimento, não de dentro para fora, mas de fora para dentro, buscando aqueles que tinham saído há 20 a 30 anos da igreja. E muitos se tocaram. Se eu for colocar aqui o que Francisco fez, por exemplo, ele falou sobre a bênção, não era o casamento, mas a bênção do homossexual, aqueles homossexuais. Falou também da segunda união dos casais, que antigamente quem casava a primeira vez não poderia casar na igreja romana a segunda vez. Mas Francisco fez com que isso venha a dar uma possibilidade. Aquele casal que casou pela primeira vez, deixou sua esposa, etc., e está no processo da igreja ainda para anular, etc. Ele deu a oportunidade, dizendo assim: olha, você tem oportunidade de que a segunda união também possa ser dada uma bênção, você pode casar novamente. Então tudo isso e outras reformas e outras coisas que ele tentou, ele não teve essa premência de aprovação de 100%, porque a igreja católica ela tem um consenso. Possa ser que esse próximo Papa ele dê essa oportunidade e ainda muito mais do que Francisco deu na questão do celibato sacerdotal da igreja romana. Isso seria um espaço, seria um objetivo e seria uma oportunidade, um ganho imenso que a igreja romana poderia ter. Não estou falando como padre aqui, de que a igreja, porque o celibato você pode vivenciar-se ele conforme seja você leigo ou padre. Mas para a igreja católica romana é interessante que o celibato nos anos 400 ele era opcional, ou seja, a igreja romana, os padres romanos eram casados. Mas por isso que a igreja sempre bate nessa tecla. Quem sabe o próximo Papa pode dar essa oportunidade de que essa parta, ou seja, esse projeto venha a ter vida. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça também seu comentário. Estamos juntos. Bye bye.